Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março. Nessa edição a gente vai mostrar para você que é o primeiro dia de mais restrições no estado de São Paulo, na fase vermelha emergencial. O governo federal vai comprar 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik. 18 manifestantes foram mortos em Mianmar. E 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor e a gente vai mostrar como a forma de comprar mudou com a pandemia. E mudaram também as reclamações nesse segmento. Durante o fim de semana, um grupo de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro fez uma carreata em Brasília. Eles são contra as medidas de restrição impostas para conter o avanço da Covid-19 na capital federal. O ato foi convocado pelas redes sociais. O grupo saiu da torre de TV e seguiu pelo eixo monumental em direção à esplanada dos ministérios. Desde o fim de fevereiro, o governador Ibanez Rocha, do MDB, decretou o fechamento de parte dos serviços não essenciais na capital federal. O objetivo é conter o agravamento da pandemia de Covid-19. Em São Paulo, a Avenida Paulista também teve manifestações contra as medidas impostas pelo governo estadual e no Rio de Janeiro, milhares de pessoas se reuniram em Copacabana para pedir que os comércios abram normalmente. O Ministério da Saúde assinou uma portaria que autoriza o financiamento de quase 4 mil leitos de UTI para a Covid-19 que serão custeados pela União. A medida atende a um pedido de governadores. Segundo o texto da portaria, serão autorizados leitos em 21 estados. O estado de São Paulo foi o que recebeu a autorização para o maior número de leitos, seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Começou hoje a fase mais restritiva da quarentena do estado de São Paulo, a chamada fase emergencial, proíbe o funcionamento de lojas de materiais de construção, a prática de atividades esportivas coletivas, cerimônias religiosas e a retirada de alimentos em bares e restaurantes. O toque de recolher começa às 8 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. Não está proibido transitar nas cidades nesse horário, mas a fiscalização foi intensificada para desencorajar as pessoas a saírem de casa sem necessidade. As escolas devem antecipar os recessos de abril e outubro. E uma determinação da Prefeitura de São Paulo é de fechamento das escolas das redes pública e privada até o dia 5 de abril. O governo também informou que praias e parques devem permanecer fechados. Essa fase da quarentena no estado de São Paulo vai até o dia 30 de março. Os protestos se multiplicam em Mianmar e desafiam o governo militar. Pelo menos 18 manifestantes contra o golpe foram assassinados no país neste domingo pela repressão. Um porta-voz anunciou na imprensa estatal neste domingo que a junta militar que governa Mianmar concedeu ao comandante regional de Yangon o poder administrativo e judicial da lei marcial. A medida vale para 2 distritos. A crise não para no país desde que o exército derrubou a líder civil Aung San Suu Kyi em 1º de fevereiro, provocando um levante em massa no qual diariamente centenas de milhares de pessoas protestam pedindo o retorno à democracia. O Ministério da Saúde assinou um contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, a vacina russa contra a Covid-19. As doses serão importadas pelo laboratório União Química. Segundo o Ministério, o cronograma inicial apresentado pela empresa prevê a entrega de 400 mil doses da vacina até o fim de abril, seguidas de 2 milhões de doses no fim de maio. O restante deve ser entregue até o fim de junho. O imunizante russo ainda não tem o registro ou aval para uso emergencial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A vacina russa apresentou eficácia de 91% contra a doença, segundo os resultados preliminares publicados na revista científica The Lancet. A eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. Governadores e prefeitos também anunciaram acordos para a compra da vacina russa. O Supremo Tribunal Federal autorizou no dia 23 de fevereiro estados e municípios a comprarem e distribuírem vacinas contra a Covid-19. E uma lei federal também permite a compra por estados, municípios e pelo setor privado. O Brasil teve o maior número de mortes por Covid registradas em um domingo, que é o dia da semana em que o número costuma ser menor. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.127 mortes de um dia para o outro. Com isso, o número de vítimas da doença chega a 278.229. As autoridades também confirmaram mais 43.818 diagnósticos nas últimas 24 horas. Mais de 11.483.000 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus desde o início da pandemia. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.832 mortes, o que é mais um recorde.
Apenas Rio de Janeiro e Amazonas tiveram queda nas médias de mortes. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde informaram que já foram vacinados mais de 9.718.000 brasileiros, o que equivale a 4,59% da população, enquanto mais de 3.568.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E a cidade de São Paulo começou hoje a vacinar contra a Covid-19 os idosos com mais de 75 anos. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o varejo registrou queda nas vendas no primeiro mês de 2021, mas acumula alta ao longo de um ano. O setor de varejo do comércio, aquele voltado para o consumidor comum, registrou uma queda no volume de vendas de 0,2% em janeiro, na comparação com dezembro. Quando a comparação é entre o primeiro mês desse ano e o primeiro mês do ano passado, a redução foi parecida, de 0,3%. A boa notícia é que no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou uma alta de 1%. Os segmentos que tiveram crescimento foram os de artigos de uso pessoal e doméstico e de artigos farmacêuticos e cosméticos. As maiores quedas foram nas vendas de livros, jornais e revistas, com redução de mais de 20% no volume, e no segmento de calçados e vestuário. Hoje é o dia do consumidor. Com a pandemia, a forma de consumo mudou. Muita gente passou a fazer compras pela internet. E as reclamações nesse tipo de serviço aumentaram. Com lojas fechadas, muita gente passou a comprar só pela internet, ou dar preferência a essa modalidade. É o caso de Sulamita, que sempre preferiu comprar online, mas durante a pandemia teve o hábito reforçado. Eu sempre tive o hábito de fazer compras pela internet, porque eu sempre achei que os produtos na internet eles são mais em conta, são mais baratos do que em lojas físicas, e eu sempre gostei dessa facilidade de você poder encontrar qualquer tipo de produto na internet. Então eu já adquiri várias coisas, eu já adquiri produtos eletrônicos, roupas, calçados, e esse meu hábito de comprar produtos pela internet aumentou com essa pandemia, né, com esse momento que a gente está vivendo, até porque é uma forma de evitar sair de casa. Então, eu adquiri nesse período várias coisas pela internet. E de olho nesse perfil de consumo, teve empreendedor que abriu o negócio unicamente pela internet. É o caso da empresária Yasmin Franklin, que, atenta às novas características e demandas do mercado, criou uma linha editorial para os anúncios, publicações e produtos da loja de camiseta que abriu para vendas online. O comportamento desses consumidores ele deu uma mudada. O consumo está mais consciente, as pessoas estão consumindo marcas que têm um propósito muito maior, têm os valores muito bem definidos. Então isso também aí a gente tenta sempre fortalecer nos pilares da marca, para que a gente atinja todo o nosso público, tanto aquele que vai consumir as nossas camisetas, quanto aqueles que vão consumir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Para não ter experiências negativas, né, para não ter nenhum problemas com compras relacionadas com a internet, compras pela internet, eu sempre procurei utilizar aplicativos de lojas conhecidas e sites conhecidos. Mas diferente de Sulamita, muita gente tem problemas ao comprar pela internet. E nos últimos meses, as reclamações aumentaram, conforme explica esta advogada. Nesse período atípico da economia, nós tivemos uma crescente no tocante às vendas online, onde surgiram mais conflitos e os consumidores também foram mais atrás dos seus direitos. E também tivemos demandas que não eram tão comuns no âmbito do direito do consumidor. Por conta do lockdown, do toque de recolher, os consumidores passaram a efetuar mais compras de forma online. Então, nesse tipo de compra, o consumidor deve ter muito cuidado e antes de efetuar de fato a compra, ele deve se atentar à descrição do produto, verificar o prazo de entrega, se os valores cobrados ao final da compra condizem com a propaganda que aquela loja ou aquela empresa veicula. Então, o consumidor tem que ter essas atenções. Ela explica que para esse tipo de compra, o consumidor tem um prazo de arrependimento, o que pode ajudar na hora de trocar o produto. Se o consumidor efetuar uma compra online, ele pode exercer o seu direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? É um direito que o consumidor tem de 7 dias após efetuar a compra de cancelar esse serviço. Esse direito de arrependimento só é aplicado para as compras realizadas de forma online, justamente pelo fato do consumidor não ter o contato direto com a mercadoria. Então, o consumidor precisa, assim que receber a mercadoria, verificar se o produto atende às suas expectativas e, caso não os façam, procurar a loja para devolver, cancelar a compra ou transacionar de outra forma mais
condizente com o que ele espera. Mas nem sempre é simples. E com tanta gente comprando online, as reclamações relacionadas ao setor também aumentaram. Em 2020, a Anatel recebeu 2,96 milhões de reclamações contra prestadoras. As reclamações sobre internet banda larga foram as que mais cresceram, com um aumento de cerca de 32% em relação a 2019. Os registros de reclamações podem ser feitos pelo aplicativo Anatel Consumidor ou pelo telefone 1331. Mas antes, é preciso um protocolo de atendimento junto à operadora. Para ajudar o cidadão a entender melhor os direitos relacionados à telefonia, a Anatel oferece cursos online. O Ministério da Justiça, através da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, faz o mesmo. Durante todo o ano, cursos específicos são liberados para o cidadão. Entre eles, como detectar práticas abusivas, princípios básicos do direito do consumidor, educação financeira e muitos outros. A advogada pondera que em tempos tão diferentes, é preciso muita atenção antes de fechar um negócio, mesmo em situações delicadas, como a morte de alguém. Segundo ela, até as demandas relacionadas a serviços funerários aumentaram neste período. Nesse período da pandemia, em decorrência do número de mortes, foi verificado um grande aumento no relato de pessoas se queixando de preços abusivos perpetrados pelas funerárias, objetos contratuais não cumpridos. Então, o consumidor, nesse momento, infelizmente, quando for sepultar algum parente, algum ente querido, ele deve ter muita cautela. Isso porque, no momento do consumidor contratar o serviço funerário, ele deve ficar atento. O consumidor que tiver qualquer problema pode procurar o PROCON em seu estado ou até mesmo acionar a justiça. Mas, neste caso, é essencial que as provas tenham sido colhidas para o embate jurídico. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver a previsão do tempo e a gente vai falar ainda da prisão da ex-presidente da Bolívia. Até já! Estamos de volta e vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje. A segunda-feira será marcada por novas pancadas de chuva em áreas do país. Deve chover a qualquer hora na região de Florianópolis, intercalando vários períodos de sol. A chuva acontece entre a tarde e a noite nas demais áreas do leste catarinense, no estado do Paraná e entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e em grande parte de Goiás. Por outro lado, o tempo volta a ficar firme no Distrito Federal, na região de Belo Horizonte até áreas do sertão nordestino. Chove de forma passageira no Espírito Santo, no leste da Bahia e entre as capitais Aracaju e Natal. A chuva também será rápida e não apresenta risco para temporais no centro-norte do Ceará, inclusive em Fortaleza. A segunda-feira será marcada por tempo muito instável entre a região de São Luís, o litoral do Amapá, o estado de Roraima, capital Manaus, e entre os estados do Acre e Rondônia, e no centro-oeste de Mato Grosso. Nas demais áreas do país, o dia começa com sol e deve chover entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus e o dia começa com 21 graus no Rio de Janeiro. Máxima de 31 graus em Aracaju, 29 graus em Manaus e 30 graus em Porto Velho. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi solto ontem à tarde. Silveira estava no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde o dia 16 de fevereiro. Ele tinha divulgado um vídeo numa rede social defendendo o AI-5, o ato institucional número 5, que foi o instrumento mais duro da ditadura militar. E no vídeo ele também pedia a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. Daniel Silveira teve a pena substituída pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e agora passa a cumprir prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O governo espanhol anunciou um pacote de 11 bilhões de euros para as empresas mais afetadas pela pandemia de Covid-19.
Além dos auxílios não reembolsáveis, o plano inclui 3 bilhões de euros para a reestruturação de dívidas de empresas e mais 1 bilhão de euros para recapitalizar empresas de médio porte. O plano visa atender principalmente as demandas dos profissionais dos setores de turismo e hotelaria. A Espanha tem uma economia muito dependente do turismo. No último ano, a queda foi de 11% no Produto Interno Bruto, um dos piores resultados da zona do euro. Náudia Calvinho, ministra de Assuntos Econômicos, enfatizou que a lei do decreto real é articulada em torno de 3 novos fundos. Uma linha de 7 bilhões de euros visa ajuda direta a empresas e trabalhadores autônomos. A medida deve atingir a economia como um todo e evitar que o superendividamento impeça a recuperação. De volta ao Brasil, em Mato Grosso do Sul, depois de 3 quedas consecutivas, a taxa de pessoas endividadas voltou a crescer em fevereiro e o cartão de crédito continua sendo apontado como vilão. Gessiele trabalha na rua oferecendo cartão de crédito de uma loja. Ela sabe muito bem que o cartão é uma tentação para o consumidor, que costuma estourar o limite. Às vezes eles fazem o empréstimo, quita o cartão, usa o cartão e vem a conta do empréstimo mais do cartão. E bastam poucos minutos para encontrar na rua alguém numa situação parecida. Deve ser uns 4 mil, mas eu estou negociando já. Uma pesquisa revela que as pessoas estão mais endividadas. Aqui na capital, 59% dos entrevistados disseram que estão devendo na praça. O percentual aumentou 1,5% em relação a janeiro. A principal explicação para este aumento dos devedores está relacionada ao impacto do rendimento das famílias por causa da pandemia. Em torno de 30% da população de Campo Grande tiveram algum tipo de redução da renda ou mesmo estão sem nenhuma fonte de renda. E, consequentemente, a dívida ela vem como uma alternativa para garantir a subsistência, a sobrevivência. Então, a compra de alimentos, por exemplo. É preciso entender que uma pessoa endividada não significa que ela está inadimplente. O endividamento é quando a compra é feita a prazo. A inadimplência é quando a pessoa não pagou a conta no prazo estabelecido. A mesma pesquisa revela que a inadimplência continua praticamente a mesma. Atualmente, nós temos um cenário em que houve aumento do endividamento, mas que as pessoas estão consumindo de uma forma mais consciente, do ponto de vista de realmente caber no bolso, visto que nós não tivemos grandes alterações do índice de inadimplência. E para manter a sua saúde financeira em tempos de pandemia, é só seguir uma regrinha simples. Não gasto mais de piganha, graças a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. A Organização Mundial de Saúde Animal deu parecer favorável aos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e Mato Grosso como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O Paraná também recebeu parecer favorável como zona livre de peste suína clássica. Atualmente, somente o estado de Santa Catarina tem a certificação internacional. A validação final está prevista para ocorrer na Assembleia Mundial da organização em maio. O domingo foi de derrota em 2 eleições regionais para o partido da chanceler alemã Angela Merkel. A União Democrática Cristã, conhecida pela sigla CDU, registrou uma grande derrota nas regiões de Baden-Württemberg e Renânia-Palatinado, onde pode obter o pior resultado de sua história, segundo pesquisas das emissoras ARZ e ZDF. Embora os conservadores não fossem vistos como favoritos nesses 2 estados regionais, liderados respectivamente pelos verdes e pelos social-democratas, eles registraram um retrocesso notável a 6 meses das eleições legislativas de 26 de setembro. As revelações sobre o chamado caso das máscaras e as críticas crescentes à gestão da crise de saúde enfraqueceram os conservadores. O CDU atravessa sua crise mais grave desde o escândalo das caixas pretas da queda de Helmut Kohl no final dos anos 90, estimam muitos cientistas políticos. A ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, está presa. A detenção ocorreu no sábado. A ordem, a pedido do Ministério Público, partiu de uma denúncia apresentada em dezembro por Lídia Patti. A ex-legisladora do Movimento ao Socialismo afirma que o líder civil da região de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, Janine Áñez, vários ex-ministros, ex-militares, ex-policiais e civis
promoveram a queda de Evo Morales em novembro de 2019, após 14 anos no poder. O MP ainda não se pronunciou oficialmente sobre a medida, mas a televisão local transmitiu imagens da detenção de 2 ministros de ANS, Álvaro Coimbra, do Ministério da Justiça, e Rodrigo Guzmán, do Ministério de Energia. A ex-presidente postou no Twitter a resolução emitida pelo promotor Alcides Megeliones, com o texto: "A perseguição política já começou. ANS substituiu Evo Morales constitucionalmente após sua renúncia em novembro de 2019, em meio a protestos após as eleições classificadas como fraudulentas. O paradeiro da política é desconhecido." A ONU alertou que os impactos climáticos e a pandemia aumentam o risco de milhões de mortes pela fome. A afirmação é do chefe da ONU, Antônio Guterres. Durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o vínculo entre fome e segurança, Guterres disse que em cerca de 30 países, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. Tenho uma mensagem simples: se você não alimenta as pessoas, alimenta o conflito, afirmou o secretário-geral da ONU. No final do ano passado, 88 milhões de pessoas sofriam de fome aguda devido a conflitos e instabilidade, um aumento de 20% em um ano. E a tendência é de pior em 2021, devido à crise trazida pela pandemia. Vamos falar de futebol agora. Ontem teve jogo pelos campeonatos estaduais, então vamos aos resultados. No Campeonato Carioca, teve clássico. O Fluminense venceu o Flamengo por 1-0. O gol da vitória do tricolor das Laranjeiras foi marcado pelo Igor Julião. No Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu a Ferroviária no Allianz Parque por 2-0 e o Corinthians venceu o São Caetano fora de casa por 1-0. O Campeonato Paulista deve ser paralisado. A Federação Paulista está tentando reverter essa decisão. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 com um gol de pênalti de Marcelo Moreno. No Campeonato Gaúcho, na estreia do treinador espanhol Miguel Ángel Ramírez e na volta do Guerreiro, o Internacional venceu o Ipiranga por 4-2. E no Campeonato Pernambucano, teve clássico também, o Santa Cruz e o Sport ficaram no 1-1. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, às 10 da manhã, no horário de Brasília, você confere outras informações. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa semana.